O que é o sinal dos últimos dias, ou fim dos tempos? A resposta da Bíblia. A Bíblia descreve a situação mundial, os acontecimentos e as atitudes que identificariam o final do atual sistema de coisas, ou fim do mundo. Mateus 24h03, Bíblia fácil de ler, a Bíblia chama esse período de últimos dias e tempo do fim, ou fim dos tempos. 2 Timóteo 3h01, Daniel 8h17. Quais são algumas profecias bíblicas sobre os últimos dias? A Bíblia fala sobre várias coisas que aconteceriam ao mesmo tempo e que seriam sinal que identificaria os últimos dias. Lucas 21h07, veja alguns exemplos. Guerras em toda a terra. Jesus predisse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24h07, Apocalipse 6h04 também fala sobre um cavaleiro simbólico representando as guerras, que iriam tirar a paz da terra. Fome. Jesus predisse: haverá falta de alimentos. Mateus 24h07, o livro de Apocalipse fala sobre outro cavaleiro simbólico que representa a fome que haveria em muitos lugares. Apocalipse 6h05, 6. Grandes terremotos. Jesus disse que haveria terremotos num lugar após outro. Mateus 24h07, Lucas 21h11, os grandes terremotos que aconteceriam ao redor do mundo causariam sofrimento e mortes como nunca antes. Doenças. Jesus disse que haveria pestilências, ou epidemias de doenças terríveis. Lucas 21h11, Contemporary English Version. Crimes. Embora o crime já exista por séculos, Jesus predisse que nos últimos dias haveria um aumento do que é contra a lei. Mateus 24h12. Destruição da terra. Apocalipse 11h18 predisse que os homens iriam arruinar a terra. Eles fariam isso de várias formas, não apenas por meio da violência e de ações erradas, mas também por causar danos ao meio ambiente. Atitudes cada vez piores. Em 2 Timóteo 3, 1, 4, a Bíblia disse como seriam as pessoas em geral, os homens. Serão ingratos, desleais, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho. Isso chegaria a tal ponto que essa época poderia muito bem ser chamada de tempos críticos, difíceis de suportar. Enfraquecimento da família. Em 2 Timóteo 3h02, 3, a Bíblia predisse que muitos seriam desnaturados, ou seja, não teriam amor pela família, e que os filhos seriam desobedientes aos pais. Cada vez menos amor a Deus. Jesus predisse: o amor da maioria esfriará. Mateus 24h12, Jesus quis dizer que a maioria das pessoas deixaria de amar a Deus. Da mesma forma, 2 Timóteo 3h04 diz que nos últimos dias as pessoas amariam os prazeres em vez de a Deus. Falsidade religiosa. Em 2 Timóteo 3h05, a Bíblia predisse que as pessoas serviriam a Deus apenas por aparência, mas, na verdade, não viveriam de acordo com o que ele diz que é certo. Entendimento cada vez mais claro de profecias bíblicas. O livro de Daniel predisse que no tempo do fim muitas pessoas iriam conhecer cada vez mais as verdades bíblicas, o que inclui o entendimento correto dessas profecias. Daniel 12h04, nota. Uma obra de pregação mundial. Jesus predisse: estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. Mateus 24h14. Indiferença e zombaria cada vez mais comuns. Jesus disse que muitos não dariam atenção às provas claras de que o fim estaria se aproximando. Mateus 24, 37, 39, e não só isso, 2 Pedro 3h03, 4 predisse que algumas pessoas iriam rir dessas provas, dizendo que elas não significam nada. Cumprimento de todas as profecias. Jesus disse que todas essas profecias se cumpririam ao mesmo tempo nos últimos dias, e não só algumas delas, ou a maioria. Mateus 24h33. Estamos vivendo nos últimos dias. Sim. As condições mundiais e também cálculos baseados em profecias bíblicas indicam que os últimos dias começaram em 1914, o mesmo ano em que a Primeira Guerra Mundial começou. Assista ao vídeo a seguir para entender como os acontecimentos mundiais mostram que estamos nos últimos dias. Em 1914, o reino de Deus começou a governar no céu. Uma das primeiras coisas que esse reino fez foi expulsar do céu Satanás, o diabo, e seus demónios, permitindo que eles agissem somente na terra. Apocalipse 12, 7, 12. Podemos ver a influência de Satanás sobre a humanidade pelas atitudes ruins das pessoas e pelas coisas más que elas fazem. Isso tudo faz com que os últimos dias sejam tempos críticos, difíceis de suportar. 2 Timóteo 3h01. Muitos estão aflitos por causa destes tempos críticos. Eles se preocupam porque parece que as pessoas não conseguem mais viver em sociedade. Alguns até têm medo de que os humanos destruam uns aos outros.
Por outro lado, existem pessoas que também estão aflitas por causa das condições mundiais, mas olham para o futuro com esperança. Elas têm a certeza de que em breve o reino de Deus vai agir para acabar com os problemas do mundo. Daniel 2h44, Apocalipse 21h03, 4. Elas esperam com paciência o tempo em que Deus vai cumprir suas promessas, e encontram consolo nas palavras de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no canal com Continuando o Fim dos Tempos, também chamado Tempo do Fim, Fim dos Tempos e Últimos Dias. É um período futuro descrito variadamente nas escatologias de várias religiões do mundo, tanto abraâmicas quanto não abraâmicas, que ensinam que os eventos do mundo alcançarão um clímax final. As fés abraâmicas mantêm uma cosmologia linear, com os cenários do tempo do fim a conter temas de transformação e redenção. No judaísmo, o termo fim dos tempos faz referência à era messiânica e inclui um ajuntamento dos judeus exilados na diáspora, a vinda do Messias, a ressurreição dos justos e o mundo vindouro. Dentro dessa crença, o cristianismo retrata o tempo do fim como um período de tribulação que precede a segunda vinda de Cristo, que enfrentará o anticristo com sua estrutura de poder e proclamará o reino de Deus. No Islão, o dia do julgamento é precedido pelo aparecimento de Al-Masih al-Dajjal e seguido pela descida de Isa, Jesus. Isa triunfará sobre o falso Messias, ou o anticristo, que levará a sequência dos eventos que acabará com o sol a nascer do oeste e o começo do Qiyamah, dia do juízo. Fés não abraâmicas tendem a ter visões de mundo mais cíclicas, com as escatologias do fim do tempo. Desde o desenvolvimento do conceito de tempo profundo no século XVIII e do cálculo da idade estimada da Terra, discurso científico sobre o fim dos tempos centrou-se no derradeiro destino do universo.